boa noite. Saúdo a todos aí, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus encontre você e a sua casa. Amém? Estamos aqui para fazer uma live de oração e fazermos um tempo de intercessão pela nossa nação e pelas nações da terra. Mais um pouquinho estaremos iniciando, enquanto vão chegando outras pessoas. Queremos ter esse tempo de comunhão juntos, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelas nações, porque no contexto do Evangelho, o nosso amor deve ser por todas as nações. O amor de Deus é por todos. O contexto de Israel era a limitação de território, então eles tinham que, no Antigo Testamento, você vai encontrar essa exortação para que o povo estivesse intercedendo pela nação de Israel. Mas hoje o Senhor ele ampliou um pouco mais, as coisas, um pouco mais. Na realidade, aqueles que têm fé em Deus, eles têm um compromisso com todas as nações. Não é só com um lugar geográfico aqui, regional, mas um compromisso com todas as nações, Nós vemos lá um texto da palavra de Deus, em Jeremias. E esse texto, no capítulo de número 29, nos fala que nós devemos, uma exortação a Israel, ao povo de Israel, era que eles intercedessem, buscassem a prosperidade do lugar onde eles estivessem, mesmo no cativeiro. Mesmo diante de uma situação de domínio, sendo deportados como eles foram, lá naquele lugar para o qual eles foram deportados, eles deveriam abençoar o lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 7 diz assim, Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Então esse é um princípio, O progresso da nossa cidade, da nossa nação, representa a nossa prosperidade. Então por isso que às vezes eu fico pensando, como tem pessoas que ficam torcendo, parece que para as coisas não dar certo. Tenho visto tantas críticas a um governo, a outro governo, como se isso fosse ajudar algo mesmo. E então tantas maldições, Eu falei hoje para alguém que quando a gente amaldiçoa um governante, nós estamos amaldiçoando a nós mesmos. Porque um governante, ele está como um principado. Ele é alguém que tem uma regência num território. Essas coisas seria bom eu uma hora dessa até dar uma palavra sobre isso, mas para quem é meu discípulo é mais fácil, eu falo sobre essas coisas. Sobre a questão de autoridades, sobre territórios, sobre situações geográficas. E toda autoridade é respeitada pelos seres celestiais. Toda autoridade é respeitada podemos dizer, pelos seres espirituais, sejam eles da maldade ou sejam eles de Deus. Então, eles são reconhecidos como autoridades, Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós vamos orar pelo Brasil e vamos orar também pelas nações, pelo livramento desse vírus, o Covid-19.
que é uma das mutações do corona, mas eu estou falando da importância que é nós abençoarmos o lugar onde a gente mora. E Deus nos colocou no Brasil. Você nasceu no Brasil. Se você não nasceu no Brasil, você está vivendo aqui. Aqui é o lugar onde você angaria as suas riquezas, uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldades, mas enfim, toda esta nação, todo esse território é para que nós venhamos a garimpar, por assim dizer, as riquezas que Deus tem para nós aqui, através do trabalho, através dos serviços que nós prestamos, tudo isso é para angariarmos riquezas. Por isso que nunca o nosso trabalho é maldito. O nosso trabalho deve ser bendito, porque o nosso trabalho é, digamos assim, um instrumento de Deus para que você venha a desfrutar de riquezas, certo? Que tal a gente olhar por esse ângulo, né? Que todos olhem dessa forma. Mas ali Jeremias 29:7 fala sobre isso, né? Que quando Deus falou ao povo de Israel, num tempo em que eles estavam numa condição de forasteiros, de estrangeiros, num lugar estranho, porque eles foram deportados para lá, né? E mesmo assim eles deviam orar, deviam buscar, melhor dizendo, ali diz buscar pela prosperidade de onde eles estavam, porque a prosperidade do lugar onde eles estavam significaria a prosperidade deles também. E por isso que se você verificar, por exemplo, a história de alguns países e alguns locais e algumas regiões, eu conheci uma cidade chamada Toledo, na Espanha, e lá o guia nos falou sobre a história daquele lugar, e que aquele lugar, Madrid se estabeleceu, inclusive, né, sobre uma economia que foi fortalecida pela presença de judeus. E aquela região de Toledo, ali que fica próximo a Madrid, na Espanha, era uma colônia, por assim dizer, de judeus. E eles trouxeram muita prosperidade àquele lugar, mas muita mesmo. Eles prosperaram naquele lugar e eles buscavam a prosperidade de todos, até porque existia a contrapartida disso, né? À medida em que as pessoas iam prosperando, iam dependendo uma das outras, e isso ia gerando, assim, uma economia forte. E foi por isso que acabaram expulsando os judeus. Esse foi um dos motivos pelos quais expulsaram os judeus da Espanha. Não foi só uma questão ideológica e nem religiosa. A realidade é que eles foram expulsos da Espanha justamente porque gerou uma dependência, a economia local gerou uma dependência muito grande dos judeus, que prosperavam e acabavam se tornando aqueles que emprestavam dinheiro, né, para suprir as necessidades da economia local. Por dizer assim, eles trabalhavam como banco, né, financiando muitas atividades econômicas, e isso gerou uma série de insatisfações, e muitos deviam, né, para os judeus, né? Mas, enfim, essa é apenas uma ilustração, tem tantas coisas, mas eu não quero falar sobre isso. É interessante, isso é uma coisa histórica, não é nem bíblica, é histórica mesmo, né? Se você for à Espanha e for conhecer principalmente essa cidade que eu lhe falei, próximo a Madrid, você vai entender isso. Mas é interessante isso. Então hoje nós estamos no Brasil. O Brasil é o nosso país, é o país que você está e é o país que Deus te concedeu para você explorar as riquezas, né? Que estão aqui presentes, né? A terra pertence a Deus e a todos os seus filhos. É uma herança nossa. Quem crê em Deus e quem é uma nova criação, por meio do novo nascimento em Jesus Cristo, ele se torna filho e herdeiro de Deus, herdeiro de todas as coisas,
não é? Então, nós, os cristãos, aquelas novas criaturas, criaturas em Cristo Jesus, elas, na realidade, não têm mais uma delimitação de território quanto os judeus, que Abraão foi chamado para abençoar aquele lugar, não é? Canaã e tal, tinha delimitação de território, e Deus disse para Abraão que todo aquele território pertencia a ele e à sua descendência. Agora já, dentro do contexto da graça em Jesus Cristo, agora a todos aqueles que são filhos de Deus pela fé em Jesus, toda a terra pertence a eles, porque toda a terra pertence a Deus. Então diz a palavra que em Cristo Jesus nós somos herdeiros de todas as coisas, né? Ele é o herdeiro de tudo, né? Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz que Jesus Cristo é o herdeiro de tudo. E aí a gente vai lá para Romanos capítulo 8 e nós vemos então que nós, os que estão em Cristo Jesus, são herdeiros de tudo, são herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, tudo que Cristo herdou, juntamente com ele e nele, nós também herdamos. Isso significa que toda a terra é uma herança daqueles que creem. Amém? Vamos olhar pela ótica das Escrituras. Eu quero dizer para você assim, que eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz a meu respeito. Eu creio no que a Bíblia diz sobre mim. E creio o que a Bíblia diz quem eu sou e o que eu tenho. E você deve crer nisso também. Você deve crer você deve conhecer e crer quem você é. Seja quem tome posse daquilo que Deus diz que você é. Porque quando nós não tomamos posse e não nos apropriamos da nossa identidade, nós estamos duvidando do que Deus diz para nós. Então, você creia, receba, tome posse disso, ok? A palavra de Deus diz que então nós somos herdeiros em Cristo Jesus. E diz a palavra, quando Abraão recebeu o chamado de Deus, o chamado de Deus, como eu disse, era para aquele território, ok? Era delimitado. Agora a igreja não. A igreja tem um chamado para todo mundo, para todas as nações da terra. É para todo mundo. Jesus lá em Marcos, no capítulo de número 16, ele fala sobre isso, né? Que ide por todo mundo, ide por todo mundo. E no versículo 17 de Marcos 16, ide por todo mundo, pregai as boas novas. Então, o mundo agora é nosso, o mundo está diante de nós. Já não é um pequeno território como a nação de Israel. Todo mundo agora, né, é uma tarefa do cristão. Por quê? Porque todo mundo pertence a ele. Somos herdeiros de Deus. Amém? Entendido isso? Então, isso é o que diz a palavra. E a palavra também diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 2, que nós devemos orar, né? Estar abençoando os governantes e não amaldiçoando. Quando fala em bênção, está falando em bênção, não está falando em maldição. Quando um governador, um presidente está no exercício da sua função, seja ele qual for, eu tenho que abençoá-lo. No passado, por exemplo, nós tivemos Lula e tivemos Dilma, ok? Agora nós temos Bolsonaro. E a próxima não sei quem será, e o que importa é que nós temos que fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Primeiro que a Bíblia fala de amor, e o amor não é limitado, o amor não é geográfico, não é verdade? O amor é para todos. Assim como Deus amou o mundo, amou você que está me ouvindo e todas as pessoas que você possa imaginar, assim também nós que temos esse amor amamos a todos, não é? Eu vou aqui ler esse trecho aqui de 1 Timóteo, que fala, é uma exortação, por assim dizer, de Paulo, do apóstolo Paulo,
ao seu discípulo amado Timóteo, ali no capítulo de número 2, de 1 Timóteo, versículo de 1 e 2. Diz, antes de tudo, diz aqui no 1 Timóteo 2, 1, antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Queridos, esse todas as pessoas, o que quer dizer todas as pessoas? Todas as pessoas. Por quem a igreja tem que orar? Por quem que a igreja tem que suplicar? Só por ela? Só pelos domésticos da fé? Não. A igreja, no seu exercício sacerdotal, tem o dever de interceder por todas as pessoas. Ah, mas aquele ali é um beberrão. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo que ao ponto de entregar o seu filho. E não foi só por mim ou por meus familiares, por aqueles que estão ali na minha congregação. Não, a entrega de Jesus foi por todos. Não importa quem seja. Ah, é esse mesmo, por ele também. Ou por ela também. Não importa. Deus ama. E diz aqui, então, que essas orações, intercessões, ações de graça também, gratidão. Você agradece pelo seu vizinho, você agradece pelas pessoas, em favor de todas as pessoas. E agora vem o versículo 2, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Queridos, não importa qual seja o governante, o que nós temos é que interceder para que ele vá bem. Nós temos que interceder pelo êxito dos projetos, temos que interceder pelo colegiado, por assim dizer, pelo ministério, pelos ministros, temos que interceder ali pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal, pelo Senado Federal, temos que interceder pelas Assembleias Legislativas dos estados, pelos governadores, secretários, pelos prefeitos da nossa cidade, pelos secretários do nosso prefeito, pela Câmara de Vereadores, para toda pessoa revestida de autoridade, juiz, delegado, não importa que tipo de autoridade, mas temos que interceder. Esse é o papel de quem crê. Se esteja onde for, você tem a responsabilidade de interceder, de orar por todas as pessoas, inclusive por mim. Se você não gosta de mim, fazer o quê? Mas você deve interceder por mim. Eu intercedo, seja por quem for. E essa é o nosso dever como cristão, interceder, orar. E agora nós vamos orar. Nós vamos orar pela nossa nação brasileira, pelo governo brasileiro. Vamos orar para que as coisas vão bem, porque se as coisas forem bem, nós vamos bem. Não vamos ficar torcendo para que as coisas deem mal para outro assumir o poder. Nós temos que pensar no agora também. Nós temos que pensar que nós vivemos hoje. Nós temos o nosso amanhã que já nos pertence pelo hoje que nós vivemos. Nós precisamos entender isso, que o futuro, ele depende do presente. Você precisa viver nessa consciência. Se você fica pensando em que essa autoridade que está aí tem que cair para que venha um outro, você não está pensando no futuro. Para pensar no futuro, você tem que pensar no bem hoje. Porque as decisões que são tomadas, as coisas que são feitas hoje, eles vão trazerem os seus benefícios, as suas consequências amanhã. Então vamos orar hoje. Vamos orar por quem está aí. Ah, você não gosta porque o Bolsonaro é estourado? Ame ele. Ame ele e ore para que ele mude. Você tem orado para que Deus mude ele? Para que Deus, ou melhor dizendo, para que haja uma mudança nele? Porque não é bem assim. As pessoas acham que Deus faz as pessoas, agem na vida das pessoas como marionetes. E não é.
Isso é uma coisa que a gente não pode pensar, né? As pessoas precisam mudar o seu coração. Às vezes precisam mudar o seu mundo interior. Às vezes as pessoas precisam de fato tirarem algumas vendas dos seus olhos. E as pessoas não estão enxergando como deveriam enxergar. Quem sabe você não tenha intercedido pelo seu presidente da República, pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo delegado da sua cidade, pelos juízes da sua cidade, pelos promotores de justiça, enfim, todos que exercem autoridade, não importa quem sejam. Ai, meus queridos, é do governo que depende a nossa prosperidade. Sim, a nossa prosperidade, em primeiro lugar, é de Deus, mas o bem-estar da população, em geral, seja ele crente ou não crente, depende dos governantes. Deus usa os governantes para trazer sobre as pessoas, né, uma bênção, ou trazer até um tratamento. Eu não vou me ater demais aqui, porque senão eu vou perder tempo pegando os versículos bíblicos. Mas enfim, é assim que diz a Bíblia. E nós vamos orar agora. Eu quero que você me acompanhe nessa oração, que você tenha toda a liberdade nesta hora de orar e interceder. Amém? Não seja um religioso. Deus está presente, Deus está aqui, Ele está nos ouvindo já desde sempre. Essa live já começou com Ele se agradando, com certeza. E Ele já sabe até o que nós vamos pedir. Né? Deus está presente, o Papai está presente. Então você que está aí, me acompanhe nessa oração. Vamos começar a orar por onde nós estamos. E depois nós vamos orar pelas nações da terra. Amém? Oh, querido Pai Celestial, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Paizinho amado. Obrigado porque o teu reino já chegou até nós, por meio de Jesus, o teu Filho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos tomar posse do pão de cada dia. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem dado tudo o que os teus filhos precisam. Ajuda-nos, Senhor, como teus filhos, a vivermos sob o teu amor. Ajuda-nos como teus filhos, Senhor, a estarmos também mostrando o teu amor a todas as outras pessoas. Porque o teu amor está em nós. Senhor, a graça é uma realidade. O Senhor entregou o seu Filho por todos. E tu és amor, diz a tua palavra. Senhor, e se o amor do Pai não estiver em nós, Senhor, como podemos então ser chamados de filhos? Se somos filhos de Deus, nós temos o mesmo amor que o Senhor tem, Papai. Papai, nós liberamos o nosso coração agora. Perdoa, Senhor, muitas vezes o nosso egoísmo e nos ajuda a amar como Tu amas. Nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, nós intercedemos pela nossa nação. Queremos abençoar esta nação, meu Pai. Abençoamos ela. Declaramos, Senhor, que o Senhor é dono desse povo, que o Senhor é dono de todos, que o Senhor é dono de cada vida que aqui está, de cada ser vivo, o Senhor é dono. E nós te rendemos louvores, em gratidão, Senhor, por tudo isso. Meu Paizinho querido, nós declaramos que te somos gratos por esta nação. Declaramos que, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor nos colocou aqui. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado nesta nação. Oramos nessa hora, Senhor, pelos nossos governantes. Oramos, Senhor, por todas as autoridades constituídas. Senhor, desde as autoridades, as pessoas revestidas de autoridades a nível municipal, as pessoas de autoridade revestidas de autoridade a nível estadual, a nível nacional. Senhor, oramos para que um espírito de sabedoria esteja sobre eles. Senhor, e que eles exerçam a sua autoridade, Senhor, com temor e com sabedoria. Meu Pai, para que o povo seja feliz, para que o povo esteja satisfeito, que o povo, Senhor, esteja bem, que o povo prospere, meu Pai.
Nós oramos, Senhor, por isso. Meu Pai, sabedoria, especialmente os que estão no Congresso, que estão, Senhor, diante das leis que regem toda a nossa nação, a nosso presidente da República, que eles, Senhor, tenham a tua direção, que o Senhor os ajude, que o Senhor os dê graça, e nós profetizamos sobre a vida deles, eles têm uma vida abençoada, e a sabedoria do Senhor vem sobre eles, e, Senhor, vem sobre eles a direção do teu Espírito, e eles, Senhor, exercerão a sua autoridade com zelo e com sabedoria na tua presença. Declaramos isso, Senhor, agora. Eles são, Senhor, instrumentos do Senhor para nos abençoar nesta terra. Então, Senhor, que, Senhor, eles estejam com o coração quebrantados, Senhor, para discernir a tua direção de alguma forma, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos que eles tenham discernimento e que na hora de eles executarem as leis, deles projetarem leis, que sejam projetos e que sejam leis, Senhor, que não venham oprimir o povo, mas sejam leis que venham trazer a paz, que venham trazer a prosperidade, que venham ajudar a todos, meu Pai. Nós oramos agora, meu Pai, pelo nosso Brasil, abençoamos, Senhor, os governantes, os governadores de cada estado, os prefeitos, meu Pai, em nome de Jesus, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, Senhor, todos os legisladores desse país, Senhor, todas as pessoas, sejam delegados, juízes, etc. Senhor, aqueles que estão em exercício, que têm uma responsabilidade de autoridade nessa nação, meu Pai, que venha sobre eles a sabedoria, que o Senhor os dirija, que o Senhor os guarde e o livre de todo mal, meu Pai, em nome de Jesus, e que eles olhem para a nação com, Senhor, com temor, Senhor, sabendo que eles têm uma responsabilidade pelo povo, meu Pai, e que eles estejam comprometidos com a paz, com a segurança, Senhor, com a prosperidade de toda a nação por igual, meu Pai. Que não haja olhos para um, para favorecer um ou outro, mas que os olhos sejam iguais, que o olhar seja, Senhor, igual, meu Pai, diante de todos, e que todos, Senhor, se encontrem favor, Senhor, diante do governo também, meu Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti toda a nação brasileira, te peço, Senhor, que venha sobre eles, sobre todos nós, Senhor, um espírito de temor a Ti, Senhor, que venha sobre todos nós, discernimento, entendimento, Senhor, de tudo que está se passando, meu Pai, que venha, Senhor, sobre nós, Senhor, a sabedoria, Senhor, como aqueles que são colaboradores para a prosperidade desse país, que o Senhor dê sabedoria e que venha a prosperidade, Senhor, que nós repreendemos todo espírito de falência sobre as empresas, sobre os empreendimentos, e que prosperem os empreendimentos, que prosperem os empresários, que todos prosperem, que as portas do emprego se abram, Senhor, e se há alguém aqui nessa hora me acompanhando que está passando por uma dificuldade financeira, eu agora profetizo, Senhor, em nome de Jesus, um tempo, Senhor, de abundância, portas abertas, Senhor, de prosperidade, Senhor, e que o Senhor dê sabedoria na administração das finanças de cada um, para que não gastem mais, Senhor, além do que convém, meu Pai, que tenham sabedoria nos seus gastos, nos seus investimentos, nos seus empreendimentos, e que todos possam ter a provisão do pão, Senhor, que não haja um órfão, uma viúva desamparada, que não haja, Senhor, ninguém desamparado, mas queremos ver todos prosperando, queremos ver, Senhor, todos, Senhor, em paz, tendo a sua provisão. Oramos por aqueles que não têm um teto, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra, Senhor, as portas para que eles tenham, Senhor, um lugar onde morar, para que eles prosperem, para que eles tenham sustento, meu Pai, e toca no coração dos abastados, daqueles que têm, para abrir as mãos e contribuir com aqueles que não têm, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor dê sabedoria àqueles que estão na tua igreja, aos líderes, para que exerçam a sua liderança com sabedoria, com temor, Senhor, não por ganância, Senhor, não por interesses próprios, mas, Senhor, com interesse voltado a cumprir o teu chamado, Senhor, cumprir os teus propósitos, Senhor, diante do chamado que cada um tem, meu Pai, em nome de Jesus, que haja humildade no coração, Senhor, dos líderes na tua igreja, e que a tua igreja também saiba, Senhor, compreender a tua palavra e caminhar por ela,
ela, Senhor, e cumprir os propósitos que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Oramos pelas nações da terra, incluindo o Brasil agora, meu Pai, Senhor, nesse ataque desse vírus, Senhor, do corona, Senhor, que é identificado como Covid-19 na sua mutação. Meu Pai, esse vírus não tem poder maior do que a nossa oração. Esse vírus não tem poder maior do que a oração de um justo. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos agora esse vírus, nós ordenamos agora que esse vírus seja destruído agora, que seja aniquilado e que haja libertação de todas as nações da terra desse vírus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos as nações livres deste mal, livres desse vírus, cobertas pelo sangue de Jesus. Agora, em nome do Senhor, nós declaramos todas as nações da terra curadas, saradas, porque verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, em nome de Jesus. Então não há peste ou maldição que venha prosperar, porque aqui nós temos uma nação, nós temos tantos cristãos, tantas pessoas que creem em Jesus. Então a oração dos justos pode muito em seu efeito, e nós declaramos agora as nações da terra livres, libertas desse vírus, dessas contaminações, de pestes que estão assolando as nações, em nome de Jesus. E oramos por aqueles que já foram contaminados, que eles sejam libertos agora, que eles sejam curados agora, em nome de Jesus, e que, Senhor, esse vírus não torne mais a perturbá-los. Meu Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos e declaramos cura aos que foram contaminados por esse vírus, cura aqueles que foram atingidos pelo HN1, cura aqueles que foram atingidos por alguma peste contaminante. Em nome de Jesus, nós declaramos cura agora, bênção sobre esse povo, bênção sobre as nações, e que haja prosperidade, e que haja paz sobre as nações, que todas as nações da terra possam declarar e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, que todas as nações da terra sejam alcançados pelo Evangelho, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer o Senhor, de receber o seu amor e viver pela sua graça e desfrutar da salvação, da vida eterna, Nós decretamos vida sobre as nações, nós decretamos prosperidade, em nome de Jesus, que venha um tempo de bonança, que venha um tempo de prosperidade, mesmo diante de situações, de panoramas que possam ser difíceis, que hajam superações. E eu te peço especialmente pela igreja, Senhor, em todas as nações, que a tua igreja seja o diferencial, que a tua igreja seja, Senhor, a referência de fé, de esperança, Senhor, e que tenha uma palavra de vida, não uma palavra de julgamento, mas uma palavra de vida, de amor, Senhor, de graça, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que todas as pessoas que me ouvem, Senhor, onde essa live alcançar, Senhor, que haverá sede e fome da tua justiça, sede e fome do teu amor, meu Pai. Senhor, nós sabemos que justiça, Senhor, é um estado pleno, que justiça, Senhor, é um estado de direito pleno. Então nós declaramos plenitude de vida, Senhor, a esses que estão sendo alcançados por essa live nessa hora. E eu, Senhor, embora eu tenha orado ontem pelos enfermos, eu aproveito agora para orar. Se alguém está me ouvindo, Senhor, está com uma enfermidade, está com alguma doença, verdadeiramente pelas pisaduras de Cristo Jesus, elas foram curadas, elas foram libertas. Jesus lá na cruz disse: está consumado. Então eu posso dizer: está consumada a cura. Você que estava enfermo, recebe aí agora a cura. Seja visitado agora pela cura, um espírito de cura, ao invés de um espírito de enfermidade, você seja visitado agora por um espírito de saúde perfeita, em nome de Jesus. Senhor, que haja, Senhor, sobre os solos
que ainda, Senhor, que estão desérticos, que venham, Senhor, a florescer, que venha a chuva, que venha a prosperidade sobre essa terra. Oramos, Senhor, por esses lugares áridos que são improdutivos, que venham a ser frutíferos, que venham a ser produtivos, meu Pai, em nome de Jesus. E te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por toda a prosperidade que o Senhor tem dado às nações, Senhor, por toda a tecnologia, por todo avanço da tecnologia. Te agradecemos por toda terra frutífera, por todo o pão que o Senhor nos dá. Te agradecemos por todo o fruto da terra, meu Pai, que nos é dado por alimento, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Nós te damos graça, porque o Senhor é um Deus zeloso e o Senhor tem zelado dos teus filhos e o Senhor tem ouvido, Senhor, também os lábios que confessam o teu nome, os lábios que te louvam em gratidão, Senhor, reconhecendo o que o Senhor tem feito. Obrigado, papai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu zelo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós encontramos paz em ti, porque em ti nós temos segurança, em ti nós encontramos um lugar seguro, Senhor. Obrigado porque em ti nós podemos descansar. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado mesmo, Senhor. E nós também, Senhor, intercedemos, Senhor, por toda a economia de todas as nações, que sejam fortalecidas, meu Pai, sejam fortalecidas e que cessem as guerras, que cessem os conflitos, que haja paz, Senhor, sobre as nações, em nome de Jesus, meu Pai. Tanta gente, Senhor, aí, Senhor, indo de um lugar para o outro, fugindo dos conflitos nos seus países. Meu Pai, nós declaramos, Senhor, paz. Em nome de Jesus, abençoamos as nações da terra com paz, com prosperidade, meu Pai, e que haja um mover da tua parte sobre todas as nações da terra, meu Deus. Em nome de Jesus, trazendo cura, libertação, salvação e paz. Em nome de Jesus. E a prosperidade, Senhor, que a prosperidade seja descoberta, que as pessoas tenham sabedoria, Senhor, para estar buscando a prosperidade e desfrutando dela, Senhor, de uma forma correta, meu Pai. Que seja, Senhor, banido todo espírito de ganância, mas que haja, de fato, Senhor, um espírito de cooperação, de fraternidade, Senhor, e que nós possamos, sim, se o Senhor nos der abundância, que nessa abundância nós venhamos a abençoar aqueles que não têm a abundância, meu Pai. Esse é o teu amor, esse é o princípio, Senhor, que nós podemos ver na tua palavra, Senhor. É o princípio do amor, e nós declaramos amor sobre todos, Senhor, em nome de Jesus. Porque a tua graça foi para todos, e a tua graça, Senhor, é por todos. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Abençoamos o Brasil, abençoamos, Senhor, as nações da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por você ter me acompanhado nessa live, né? Você foi um intercessor. Você, do seu jeito, que estava aí concordando comigo, ou então dizendo só amém, que é concordância, ou até também lançando palavras de bênção que eu não alcancei todas, né? E você estava completando aí no seu lugar. Obrigado por você estar completando a bênção aí. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia, né? Fique abençoado em Cristo Jesus, a graça do Senhor, o amor do Pai. Permaneça abençoado. Permaneça aí na bênção. Um beijo no coração para todos vocês, em nome de Jesus. Amém, amém.